Primeiro, a senhora argumentou que o governo tem conseguido controlar o desmatamento. Parabéns, mas como? Expulsando moradores? Destruindo vidas? Condenando essas pessoas à pobreza extrema? Vamos lá. Operação retira gado criado de forma ilegal em território indígena. Aí diz o seguinte, outra matéria, gado criado ilegalmente em terra indígena é removido em operação. Porém, a comunidade Guajajara, no Maranhão, Cacique Ubirajara, Cacique Raimundo, todos ligaram desesperados para mim pedindo socorro, que o seu gado que eles utilizam para comer, gado esse que, inclusive, produzem leite que eles vendem para poder, inclusive, como um dos caciques, pagar transporte para poder fazer hemodiálise. Assistência de saúde especializada. Ele fez vários vídeos, inclusive eu publiquei nas minhas redes sociais, do povo indígena Guajajara, querendo ser independente. Não se foi respeitado a autonomia desse povo. Eles foram condenados à miséria e o seu gado foi apreendido. E eles pediram ajuda. E o IBAMA estava lá, fazendo ao contrário. Destruindo as cercas deles e tirando e recolhendo o gado. Protesto contra a operação do IBAMA causa fechamento de trecho de rodovia no interior do Acre. Existe uma política pública chamada Integrar para Não Integrar, que veio da época de 1964 e durou até 85. E aí você pensa, homens e mulheres migraram para lá na esperança de manter a autonomia e a soberania desta nação chamada Brasil. Mas agora são tratados como bandidos. Bandidos. Mas são homens e mulheres brasileiros do norte, hoje filhos da Amazônia, assim como a senhora. Mas eles sentem fome. Sabe por quê? Eles sentem vontade de ter transporte. Tudo aquilo que se produz na Amazônia, como carne, leite, é consumido por nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós não temos estrada, ministra. Nós não podemos nem fugir dos nossos abusadores. Quer ver um exemplo? A senhora foi chamada aqui para falar sobre aquele desmatamento feito para dar acesso às reuniões da COP30, onde não teremos a representatividade do povo que mora na Amazônia para decidir o seu futuro. Ah, mas só líderes escolhidos a dedo. E aí vamos comparar com a BR-319, que a senhora disse que não se faz uma estrada para passear, mas faz para a COP30, para festejarem e condenarem um povo do norte, da Amazônia, a permanecer na miséria, porque nós vivemos na miséria. O meu estado, por exemplo, o estado do Amapá, 75% de bloqueio em flotas, flonas, reservas ambientais, em reservas indígenas. Sobrou 25%. Ah, mas a gente tem a lei. Sabe de quê? Da reserva legal. Enquanto o sul e o sudeste, que a senhora representa, tem 20% de reserva legal. E nós amargamos com 80%. Mas a senhora foi tão radical ainda contra o meu estado, contra o norte brasileiro, que a senhora se reuniu no ano passado na USP para tentar impor goela abaixo uma reserva marinha que pega do Oiapoque até o Piauí. Não escutando um povo que passa fome, condenado pela miséria que vocês nos causaram. Muitos dos senhores do Sul e do Sudeste preparam leis aqui que condenam a nós, povos do Norte, a miséria. Crianças sendo levadas, sendo prostituídas, tráfico humano. Por essa política ambiental que quer salvar o mundo, mas condena mulheres e crianças para serem abusadas e estupradas
plantadas debaixo da árvore que a senhora defende. E aqui nós temos: manifestantes liberam estrada após a chegada da polícia militar, mas novo bloqueio não está descartado. Produtores encerram bloqueio na Transacreana e buscam soluções para multas. Rodovia é reaberta após quase 48 horas de interdição contra a operação do CMBio no interior do Acre. Trecho da BR-317 liberado após bloqueio. CMBio denuncia ataques à fiscalização na reserva Chico Mendes. Comunitários bloqueiam rodovia PA-370 em protesto contra a operação do IBAMA. Gado apreendido pelo CMBio é furtado no frigorífico do Acre. A empresa diz que não abaterá animais da operação. IBAMA identifica e multa fazendas que vendiam gado em áreas embargadas por desmatamento ilegal. IBAMA multa frigorífico em 365 milhões por compra de gado em terras desmatadas na Amazônia. Nós somos uma população faminta. Existe mais de 85% de bloqueio. O Sul e o Sudeste está comendo, bebendo e produzindo. E nós, sem produzir, acabamos sendo um estorvo para o Brasil porque eles são obrigados a pagar a nossa conta. Parte dessa conta. Parte, porque nossos estados não arrecadam. Estamos famintos, ministra, por essa política de preservação ambiental, mas que sacrifica, como num período medieval, mulheres e crianças. No período medieval, quando queriam salvar a humanidade, aquele povo jogavam mulheres dentro do vulcão, degolavam crianças e aspergiam seu sangue. Nada mudou. Porque a história das civilizações se repetem e hoje nossas mulheres estão sendo sacrificadas e as nossas crianças e os nossos homens e os nossos meninos de uma outra forma, ainda para salvar a humanidade. Né? Vamos salvar a humanidade, vamos condenar o povo brasileiro que vive no norte, na Amazônia, que a senhora deveria defender. É o seu povo, a sua gente, a sua história, a sua descendência. Mas não é isso que a senhora faz. Ou a senhora acha que esses bloqueios na estrada são porque eles estão felizes com a sua administração? Olha o povo do norte batendo palmas para a senhora, dizendo que é a melhor ministra do meio ambiente que o mundo já viu. Para os outros lá fora. Aí vamos, produtores rurais da Amazônia enfrentam pressão ambiental. IBAMA apreende gado no Amazonas e alega combate ao desmatamento. IBAMA apreende milhares de cabeças de gado no Pará. Mega operação do IBAMA apreende mais de 1.200 bovinos no Pará. E no Amapá também. Nós tínhamos só 2 abatedouros. Meu estado não se liga com o Brasil. Não temos estrada. É apenas barco. Tudo que nós produzimos é para consumo interno. Agora nós temos que importar carne. Mais de 500 famílias condenadas à miséria por essa política que só defende interesses internacionais ou uma proteção de um mercado para Sul e Sudeste. Eu não sei, eu gostaria de entender. Afinal, a quem a senhora representa? Quer salvar o mundo? Parabéns. Mas não está salvando o povo do qual a senhora deveria representar. A senhora concorreu por São Paulo e foi eleita. Parabéns. Mas nunca se esqueça de que o norte brasileiro, a Amazônia, esse povo, passa pela mais absurda dor e miséria. E a sua chancela, com o meio dessas políticas públicas que estão sendo impostas para nós, homens e mulheres do norte, está acabando com as nossas vidas. Eu vejo crianças o tempo inteiro serem levadas. Denúncias e mais denúncias da Polícia Civil, investigações da Polícia Federal sobre tráfico humano, estupro, abuso de crianças e mulheres. Mulheres sendo levadas porque não tem alternativa
participam do tráfico humano vendendo as suas próprias vidas, porque nós não temos alternativa de nada. Nós não temos nem condições de morrermos. Nossa água, o saneamento, por exemplo, no meu estado era 4%. E agora, com a privatização, a capital bateu o recorde dos 7,9%. Um estado 75% bloqueado e que agora amarga todas as intervenções do IBAMA para não liberar a exploração do petróleo. E aí nós poderemos, então, importar de outros países e sermos dependentes e miseráveis, dependendo sempre de outras nações, sendo condenados à miséria. Mas sabe por quê? As pessoas deveriam prestar um pouco atenção quando a gente fala de geopolítica internacional. Existe o interesse da França de que aquela área não seja liberada. Claro, é a área do contestado franco-brasileiro que tem apenas 125 anos de uma breve resolução. Agora essa terra é do Brasil, o único estado, a única porção de terra cujo povo lutou para ser brasileiro. E eu também lutei para ser brasileira, para ter estudo digno para representar o meu povo, o povo do norte, da Amazônia, que passa fome e que até agora não tem liberdade de escolha, porque vocês escolheram o nosso futuro de miséria sem nos deixar gritar. E enquanto nós tivermos possibilidade de fala, esta mulher da Amazônia, aquele outro homem da Amazônia, cada um daqui irá proteger o seu povo. E eu não vou pedir para que a senhora nos liberte, porque a senhora já nos condenou. Então, hoje, o que nós podemos ver com todas essas matérias nos jornais? Insurreição amazônica. É isso que o seu ministério e as instituições derivadas de vocês estão fazendo. Insurreição amazônica, onde o povo não aguenta mais.